Bom dia! Sejam muito bem-vindos a esta live de hoje. Música linda essa, ó. Maravilhoso. Hoje a gente vai falar, a gente tá aqui no eixo da humildade ainda. Hoje é a última live sobre esse eixo. A gente vai trazer hoje o conhecimento sobre a segurança, confiança de entregar. Deixa eu chamar algumas pessoas aqui pra gente começar. A gente já fez uma semana inteira de lives. Vai escutando essa música aí, ó. Chama Fruto Celestial. Acabei de conhecer esse... Eu não conhecia esse grupo. Deixa eu chamar aqui algumas pessoas. Nosso exercício aqui de chamar as pessoas. Eu vou vendo, eu gosto de chamar todo mundo. Vai chegando aí, sejam muito bem-vindos, quem já tá chegando para essa live, para esse momento. A gente vai falar hoje sobre a insegurança, sobre a energia da confiança, que é a mesma energia, né? Se a gente tá na confiança, a gente entrega. Se a gente não tá na confiança, a gente não consegue entregar. A gente vai falar um pouco sobre isso. Chamar mais eu. Tá bom. Pronto, tá bom. Sejam muito bem-vindos quem já tá aqui. Nossa, já tem um monte de gente aqui. Fabiana, Thelma. Boa tarde, amadas. Boa tarde. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Bom, gente, a gente vai conversar hoje sobre esse lugar de a gente confiar na vida, confiar em si, na vida e no outro. O tema da live de hoje, que eu coloquei, né, pra live de hoje, ela tá assim, ó. Aprenda a confiar em você e na sua entrega e deixe de se trair. Vou colocar meu óculos, porque eu quero ler algumas coisas aqui. Se bem que com óculos ficou reflexo aqui, né? Olha só, ficou reflexo do coisinha aqui. Que coisa. Fabiana, seja bem-vinda. Thelma, Marinúbia. Sejam bem-vindas aqui. Pronto. Então vamos lá. Confiança, energia da confiança, que é exatamente o eixo da humildade. Então, eu só consigo confiar naquilo que eu consigo reconhecer, naquilo que eu consigo valorizar. Então, preste atenção que confiança, ela está conectada com o eixo do valor, que é o amor, né? O amor, a conexão, ela está intimamente ligada a essa energia de valorização. E ela está também intimamente ligada com a energia do reconhecimento, que é a energia aqui da sabedoria, que é a energia desse centro de poder que a gente está falando aqui. Então, eu só consigo entregar algo se eu reconheço aquele algo. Eu só consigo entregar algo se eu valorizo aquele algo. Então, energia do valor, energia do reconhecimento. Quando a gente não entrega algo que faz sentido pra gente, mas que a gente ainda não acredita, algo que é verdadeiro em nós, a gente tá se traindo, a gente tá na energia de traição. Veio um texto pra mim, ele tá lá na minha pasta, ele chama A Dor da Traição. Depois eu vou ler ele pra vocês, e ele fala muito desse lugar. Eu vou ler alguns trechos pra vocês dele, mas ele vai dando luz, ele vai iluminando esse lugar da traição em nós, desse lugar de a gente ter medo. Por que traição? Ter medo daquilo que a gente tem pra entregar, ter medo daquilo que a gente pode ser, ter medo da luz que a gente já é. A gente fica muito conectado ali com a sombra, né? E por que traição? Deixa eu desligar aqui o... Seja bem-vinda, amada, que entrou agora. Pronto, desliguei aqui, né? O quanto você se sente aqui seguro para avançar, o quanto que você confia em você, confia no outro e confia na vida. É a tríplice confiança que a gente fala. Eu só confio em mim se eu consigo valorizar e reconhecer o que eu sou. Eu só confio no outro se eu consigo valorizar e respeitar e reconhecer o que o outro é. E eu só confio na vida se eu conseguir valorizar e reconhecer a vida. Se não tem esse lugar, eu não confio. E se eu não confio, eu não exerço o meu poder. Sem confiança, sem esse lugar da segurança, a gente não entrega o nosso poder, a gente não realiza o nosso poder. Então, são coisas que antecedem, se vocês prestarem atenção. A energia do valor é o primordial, é a energia que vai conectar você com algo.
A energia do reconhecimento é aquela energia que vai te colocar pronta para entrega, vai te colocar pronta para a ação. Ela vai te colocar naquele lugar de, sim, eu entendi o que eu preciso de fazer. E aí você começar a agir naquela direção. Essas duas energias são primordiais para a gente conseguir chegar no poder, que é o que a gente vai trazer na semana que vem. Seja bem-vinda, Raiva, e você aí também, viu, meu amado, minha amada? Tem uma música desse Fruto Celestial que chama Somos Pontes. Achei tão interessante porque a gente tá falando disso o tempo todo, né? De ser ponte aqui. Carvalho, seja bem-vindo. Deixa eu colocar meu óculos aqui só pra eu conseguir seguir essa lógica aqui. A energia da insegurança, ela vem da falta de confiança, né? O que eu falei, em mim, no outro e na vida. Eu já falei aqui pra vocês. Então, quando é em mim, eu não sou o suficiente para tal coisa, eu não sou o suficiente para avançar. Quantas coisas a gente... Aqui tem uma infinidade de exemplos que a gente pode dar. Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela trazia esse lugar da expressão, muito comum, né? Ela, no caso, essa amiga é uma professora e ela traz muito... Ela faz muitos projetos na área de educação e ela é sempre muito demandada para esse lugar de fala. E ela falando assim, eu já avancei muito, mas eu ainda não consigo me expressar como eu gostaria de me expressar, ou me colocar nesses lugares onde eu tenho que me expor para mais pessoas. E as dores são sempre as mesmas. Quando ela não se coloca, preste atenção, quando a gente não se coloca naquele lugar de fala, a gente está rejeitando aquilo que a gente tem de melhor. No caso dela, ela é uma professora, ela tem vários conhecimentos para passar, né? A gente tem a Rai aqui, que é uma cantora, que tem várias músicas para trazer. A gente tem a Lívia aqui, que é uma mensageira, que trabalha com desenvolvimento humano, que também é uma professora, que também tem várias mensagens para passar. Se eu anulo esse lugar, se eu opto pelo lugar de eu não posso me expressar, ao invés do lugar de eu confio em mim, confio no que eu tenho para expressar e confio no outro a quem eu vou entregar isso. Se eu não tenho essa energia, eu escondo, eu anulo isso dentro de mim. E isso vai me causar uma série de questões, de distúrbios. E principalmente vai me causar conflitos relacionais, porque eu estou num conflito relacional comigo mesmo. Uma sensação de falta, de escassez, de vazio, de frustração, de ansiedade. Porque eu estou optando pela minha sombra e eu tô descartando a minha luz. Entende, gente? Fez sentido para vocês? Muitas pessoas têm esse lugar de expressão forte. A gente tá no mundo agora, aqui o meu trabalho, ele é um trabalho que ele auxilia pessoas a encontrar aquilo que dá sabedoria de viver, aquilo que dá alegria no mundo. E esse lugar também é um lugar onde tem mais curas, é o lugar onde mais eu vou precisar de me curar. E normalmente quando eu não topo as curas, ou eu não topo encontrar esse lugar, reconhecer esse lugar dentro de mim, eu gero uma série de conflitos. E aqui eu trago à tona muito forte esse lugar da traição, de trair a mim mesma, de trair aquilo que eu tenho de melhor. Então é como assim, eu recebo várias mensagens, né? Essas mensagens estão aqui, ó. E aí, por muito tempo elas ficaram guardadas, né? Hoje tem uma pasta, hoje eu compartilho bastante aí. Mas por muito tempo elas ficaram guardadas. É como se eu estivesse traindo essas mensagens, ou essa parte luz minha que traz essas mensagens. Porque eu fico com vergonha delas. Então, se eu fico com vergonha, eu não consigo expressar. E aí, de onde vem a vergonha? Tem um livro chamado Efeito Sombra, que fala muito sobre isso, sobre abraçar a tua sombra. Maravilhoso, amada. Se você quiser também, tem um conteúdo que eu gosto bastante, do Pathwork, maravilhoso. Tem um livro chamado Não Temas o Mal, ele é muito bom. Também é profundo, mas esse conhecimento ajuda muito a gente a entender algumas coisas, tá? Quando não tenho segurança, não confio, não entrego. É o que eu já estava falando aqui, né? Eu vou parar de seguir isso aqui, gente. Eu não tô pra seguir isso aqui hoje, engraçado. Eu vou deixar fluir. Deixar fluir do jeito que vier. Não tô conseguindo seguir roteiro hoje. Mal consegui fazer um roteiro. Eu gosto de... Essas lives que eu tenho feito, eu tenho seguido um roteirinho que é pra auxiliar, pontuar coisas que são importantes e eu não ficar só no campo da fala. Eu trazer exemplos pra vocês. Mas hoje eu não tô conseguindo. Então eu vou seguir o fluxo aqui como tá vindo, tá bom?
Uma questão muito importante que a gente traz dessa dor da traição, tá me vindo muito forte, que tem me vindo muito forte nesses dias. Eu já falei sobre isso nas outras lives, mas eu vou falar mais, vou aprofundar mais sobre isso aqui hoje. Nós somos mulheres aqui. A ponte, ela é feita, a jornada ponte, que é a razão de eu estar aqui fazendo esse tipo de trabalho. A conexão com o amor também é um trabalho muito para mulheres. Não é só para mulheres. Tem homens também. A jornada ponte é só para mulheres. O trabalho da conexão com o amor tem homens também. Mas a gente está aqui trazendo essa egrégora feminina, essa egrégora da Mãe Divina, essa egrégora das gestadoras de amor. E as mulheres, elas funcionam muito mais quando elas estão juntas. Ela tem uma frase que fala, que eu gosto muito, ela fala assim: mulheres são como águas, elas se fortalecem quando estão juntas. As mulheres faziam tudo juntas. Se você for pegar a ancestralidade, as mulheres assim nativas, né, da floresta, e vários tipos de... O movimento de como as mulheres funcionavam. Eram as mulheres unidas, cuidando dos filhos, cuidando da casa, fazendo o que fosse necessário ali dentro daquela sociedade ali. Aí não é que eu tô falando que você tem que ficar cuidando da casa, não é esse lugar, né? Mas as mulheres, elas têm uma força, elas ganham força e poder quando elas estão juntas. Elas têm essa natureza de coletivo, essa natureza de integração, essa natureza de união de várias partes. Quem traz o poder do acolhimento é a mãe, quem traz o poder da compreensão é a mãe, quem traz a força de nutrição é a mãe. Tudo é o lado feminino, nosso lado feminino. E a gente tem traído muito esse lado feminino. A gente tem traído muito as nossas habilidades, os nossos dons, a nossa sensibilidade, a nossa intuição, a nossa beleza, o nosso poder de ser mulher, o nosso poder de gestar no mundo algo melhor, de gestar o novo no mundo, de trazer para a matéria algo inédito. A gente tem traído muito esse lugar. E uma das dores que eu estou trazendo aqui hoje é a dor de se sentir traída, principalmente aqui no campo do que está vindo agora, por outras mulheres, se revelar para outras mulheres. A sua primeira relação é com a sua mãe, é a primeira relação que você tem. E com você mesma, mas a primeira grande mulher que você se relaciona, o feminino, ele está muito conectado com a sua mãe, a forma como você se relacionou com a sua mãe, que está muito conectado à forma como essas mulheres vêm se relacionando com suas mães. Ou seja, está muito conectado com a sua ancestralidade, a forma como você aprendeu a se relacionar com esse feminino. E aí, a gente aprendeu, né, quando a gente era criança, de novo, as nossas mães não fazem isso por mal, e nem a gente faz isso por mal, a gente faz isso porque a gente não aprendeu. Então a gente aprendeu, você tá ali, aí fala assim, você começa a cantarolar pela casa, ou cantarolar no meio de um espaço ali importante, ou sua mãe tá ocupada fazendo várias coisas e você começa a cantarolar, e aquele lugar de não se expresse, não, para com isso, cala sua boca, né? Você tá me atrapalhando, e muitas coisas assim. Às vezes no trabalho, você fala na escola, né? Você vai apresentar um trabalho e alguém ri de você, você se vê no palco ali, às vezes as pessoas não aplaudem, aquilo gera uma série de sensações dentro, que é uma sensação de que eu me expressei e eu fui punida por isso. Eu me expressei e deu ruim, né? Entre aspas, deu ruim. E aí eu vou deixando de me expressar. Eu visto uma roupa colorida e alguém fala assim, nossa, que coisa estranha, vai vestir uma roupa mais adequada. Eu danço uma música, eu levo, né, tem uma criança aqui que eu sempre dou risada dela, ela vai dançando, ela vai andando e dançando, assim, com os braços, com as pernas, e a gente dá risada e elogia muito ela, assim, mas às vezes ela pode receber algum tipo de feedback sobre essa forma de andar, ou sobre a forma de dançar, ou sobre a forma de ser, que vai afetando lugares dentro e que vai abafando a expressão de algo genuíno ali. A gente acreditou muito que o amor não vale a pena, que expressar aquilo que a gente tem de genuíno, por diversos motivos, não vale a pena. Porque é isso, eu posso ser, né, cancelada, eu posso ser desvalidada, eu posso ser abandonada, rejeitada pela minha família, pelas pessoas ao meu redor e, principalmente, né, pelas pessoas ao meu redor e pela minha família. Mas o que eu ia falar principalmente é que isso leva a um lugar de autorrejeição, de a gente entender que aquilo que a gente tem de melhor não é certo,
que a nossa forma de se vestir, que a nossa forma de pensar, que o nosso dom, que o nosso talento, que a nossa voz não é certo. E aqui existem muitas memórias de dor conectadas, existem memórias de momentos existenciais da sua ancestralidade mesmo. Essa amiga minha contou uma história ontem que foi incrível. Ela falou assim: Lívia, a minha filha tá repetindo um padrão, algo que eu fazia e que ela tá fazendo igual. E ela falou assim: eu nunca contei pra ninguém sobre isso. Ou seja, esse registro ele fica no campo ali. E tudo que você não harmonizou, você vai ter que harmonizar em algum momento. Tudo aquilo que você não conseguiu aceitar de fato, tudo aquilo que você não conseguiu chegar num equilíbrio, você vai ter que ajustar em algum momento. E se você não ajusta, há outros representantes da vida que vão ter que ajustar aquela energia. Então não se engane. Por exemplo, quando você morre com dívidas, você morre lá com a conta cheia de dívidas, né? Aquela dívida vai para algum lugar, alguém vai ter que pagar aquela dívida. Ou os parentes, ou vai para o governo, mas alguém vai ter que sanar aquela dívida ali, porque ficou uma dívida. E a mesma coisa, algo que você não conseguiu perdoar, algo que você não conseguiu equilibrar, algo que você não conseguiu manifestar, aquilo vai passar adiante. Existem outros representantes da vida. É sempre entre você e a vida aqui o que acontece, né? O parangolé que acontece. E quanto mais eu vou para esse lugar de confiar, de confiança naquilo que eu tenho para entregar, de confiança naquilo que eu sou, de confiança na vida, mais eu consigo me ligar com a vida, de deixar a vida como minha parceira. O que me impede de confiar em mim, de confiar no outro e de confiar na vida? Confiar em mim. Essas questões que eu tô falando aqui. A gente foi acreditando que aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, que a minha expressão no mundo não vale a pena. Isso às vezes já vem lá dos seus avós, tataravós, bisavós. Uma amiga minha estava contando, foi cliente minha também, ela é de uma família negra, né? Eu também sou assim, parda, né? Mas ela é de uma família mais ainda, né? O cabelo mais crespo, tem o fenótipo aí do negro mais forte. E ela estava contando que os pais delas não deixavam elas se relacionarem com pessoas brancas. Porque foi tanto sofrimento e foi tanta dor que ele não deixava. Ele falava que pessoas brancas maltratavam as pessoas negras. E isso a gente pode dizer que isso é mentira, né? Sem querer entrar em polêmicas aqui, mas isso estava gravado ali no campo dela e na forma como ela se relaciona com o mundo, porque ela viveu vários tipos de rejeição. Eu vivo rejeições também no meu dia a dia. Só que eu não vou associar isso ao fato de ter a pele negra. Ela associa ao fato de ter a pele negra porque é isso, ela está nesse lugar, ela ocupa esse lugar. Então, existe uma série de desvalidações em relação àquilo que ela é. E cultural aqui, no caso cultural. A gente também que é mulher, né? A gente vai pegando vários movimentos. A gente que é mulher também. Culturalmente, existem vários pontos de desvalidação dessa mulher. De diminuição desse lugar de ser mulher. E ela estava me contando que vários pontos, ela falou assim, Lívia, é engraçado, porque eu vou trabalhando aqui, eu vejo que são padrões do meu pai, eu vejo que são padrões da minha mãe, eu já vejo eu reproduzindo isso com os meus filhos. A mesma coisa, gente, isso vale pra tudo. Então, eu não me expresso, porque se eu me expressar, eu posso ser rejeitada. Eu não me expresso, porque se eu me expressar, gente, no mais profundo, eu posso ser até morta, eu posso ser até tirar da minha vida. Existe, às vezes, um pânico muito grande de um lugar que realmente de dor, né? Quantas pessoas não já foram tiradas da vida por ter feito algo errado, por simplesmente ter tido uma pele negra, por simplesmente ser mulher, né? Quantas violências a gente não já sofreu nesse lugar. Não tô vitimizando aqui ninguém, tá? Tô tentando trazer exemplos. E a pegadinha da vida e algo que é muito difícil de a gente compreender. O único caminho que salva é o perdão e a aceitação completa de tudo. Não tem outro jeito. Quando a gente não consegue, as coisas que a gente ainda não conseguiu aceitar. Por exemplo, eu fiquei lá nesse lugar que a minha mãe falava que curador não podia fazer dinheiro. Então, eu vou ser curadora, mas eu nunca vou ter dinheiro, porque inconscientemente esse padrão tá ali, de curador não pode ter dinheiro. Então, eu posso me tornar curadora, mas eu não vou ter dinheiro. Curador, é perigoso ser curador, porque o curador, ele vai ser massacrado pelo mundo. Ele pode até ser morto também, né? Então, eu não vou ser curadora, porque existem travas ali dentro que me impedem de
ir para aquele lugar? Qual o único caminho que vai salvar? Eu ampliar consciência sobre aquele fato e eu perdoar tudo que já foi. Porque minha mãe tá falando isso não é à toa, é porque ela viveu isso, porque na genética dela tá isso, porque em algum lugar dela ela passou por isso e fez ela acreditar nisso. Então, não é à toa. Só que se eu ficar nesse lugar, e se eu ficar de vítima nesse lugar, eu me traio, eu não consigo entregar aquilo que eu tenho para entregar. Então, é um processo que às vezes é difícil, não é muito simples, mas ao tempo é muito incrível à medida que ele vai acontecendo. Então, vamos lá. Eu estava falando das mulheres, eu vou voltar a falar delas, mas antes eu vou terminar isso daqui. Quando eu fico nesse lugar de dor, eu fico nessa consciência, como é que eu sei que a crença tá me limitando? Porque eu não tô conseguindo expandir. Eu tô querendo fazer a live e não tô dando conta. Então existem crenças ali que estão me bloqueando. Eu preciso de ir atrás delas e ampliar consciência, transmutar aquelas crenças ali. Porque senão eu vou continuar naquele lugar. Vou continuar naquele lugar de dor, vou continuar reproduzindo a programação e traindo o que eu tenho de melhor. E eu também vou atrair traição. Porque quando eu tô na insegurança, nesse lugar de trair a minha luz, eu não valorizo e não reconheço a minha luz. Então a vida vai me trazer lições de valorização e de reconhecimento da luz que eu sou. A vida vai me trazer essas lições. E se eu não me disponho a aprender elas, eu fico reproduzindo programações e traindo o que eu tenho de melhor. E aparecem traições, desvalorizações, desrespeitos, não reconhecimento. Quantos curadores estão nesse lugar? Quantos trabalhadores da luz estão nesse lugar? Eles não têm reconhecimento. Primeiro porque eles não uniram espírito e matéria. O dinheiro está muito dissociado do propósito. São coisas distantes e não são. A gente está na era agora de unir tudo, de integrar tudo. Então a gente precisa de ir trazendo consciência para isso e integrando tudo. Segundo, eles estão cheios de dores, marcadas na alma, de momentos que eles foram, que eles expressaram, que eles cantaram, que eles deram a palestra, que eles fizeram a cura, que eles mexeram lá com o pêndulo, com o floral, com as ervas, e foram julgados por isso. Então, caminho de luz. Ampliar consciência, a gente está em outro momento da história. A gente não é mais a criança lá, que a mãe disse que eu não podia cantar, ou que meu canto não estava bom. A gente não é mais esses momentos ancestrais que a gente viveu e que realmente foi desvalidado. A gente está aqui no século XXI construindo uma nova história. Então eu preciso de me posicionar no tempo. E aí eu vou limpando essas memórias e trazendo para minha realidade aquilo que eu tenho de melhor, o que a vida espera de mim. Eu quero evoluir pelo amor ou eu quero evoluir pela dor? Eu quero evoluir através de conflitos, de escassez financeira, de doenças, ou eu quero evoluir através do meu serviço, do reconhecimento daquilo que eu tenho e da entrega disso para o mundo? Porque a gente é cura umas para as outras. E aqui eu vou voltar nas mulheres. Estão pegando aí, gente? Alguém chegou aqui. Seja bem-vinda, amada. Mulheres, elas são fortes juntas. Só que muitas memórias de nós mulheres e muito culturalmente a gente aprendeu a se alfinetar, a ter medo uma das outras. Porque muitas memórias aqui de dor, de traição em relação a casais, a homem e mulher, né? Ou a espaços geográficos, a religião, me veio muita imagem de clãs, sabe? De vários clãs, eu não sei bem como dar esse nome, mas foi me vindo muito essa imagem. Então, a gente tem memórias de traição e a gente culturalmente, a gente é incentivada a competir umas com as outras. A gente é incentivada a estar nesse lugar de comparação de inferioridade e superioridade. O tempo todo, se você for parar para pensar. E o que a gente precisa agora? Se fortalecer. Como é que eu me fortaleço? Eu preciso de reconhecer que a energia da humildade, reconhecer o que eu tenho, a minha vida, o meu valor e a minha entrega. Eu reconhecer as habilidades, os dons, as características dessa personalidade Lívia aqui. O que a Lívia tem para trazer para o mundo? O que a Lívia tem de dores da alma que a Lívia precisa de curar? E o que a Lívia tem de entrega para fazer? Que no movimento dessa entrega, a Lívia vai curando essas questões que ficaram para trás. E como eu vou equilibrando essa troca, né? Eu saindo da inferioridade e da superioridade.
quando eu tô no centro, quando eu assumo aquilo que eu tenho e deixo de trair isso, eu deixo de trair minha melhor parte. Então eu venho aqui e oferto essa live com conhecimentos existenciais, a minha facilidade de canalizar, a minha facilidade de juntar, analisar mesmo, análises existenciais, de juntar, de conversar com a vida, a minha facilidade de me comunicar, a minha facilidade de entender, de ler os campos, os cenários energéticos assim das pessoas. Tudo isso é entrega que eu posso fazer para o outro. E o outro vai me entregando também, né? A Rai tá aqui, ela me entrega consciência, ela me entrega verdade, autenticidade, ela me entrega uma vibração mais elevada, frequências de abertura do coração através das músicas dela. A Desana, que tá lá na ponte, outra amiga querida também, ela me entrega cura através das ferramentas que ela usa, ela me entrega amor próprio através do comportamento dela. E a Val, outra amiga querida, o que ela vai me entregar? Ela vai me entregar a sensibilidade dela, a coragem dela de se emocionar, a habilidade que ela tem de perdoar e de acolher o outro que eu não tenho. Ela tem uma habilidade maior do que eu já de perdão, de acolhimento. Então ela vai me entregando isso enquanto eu vou entregando outras coisas para ela, que estão no meu canal. E aí a gente vai se fortalecendo junto, e à medida que eu me revelo mais, eu inspiro mais elas, e à medida que elas se revelam mais, elas me inspiram mais também. E aí eu preciso de sair desse eixo da inferioridade ou da superioridade e da comparação. Porque, gente, presta atenção, cada ser é único e ao mesmo tempo a gente é um ser só. A gente é um ser só que veio de uma única fonte e que a gente se diferenciou em várias partes justamente para vivenciar coisas diferentes. Então, se eu fico me comparando com o outro, eu me traio o tempo todo. E eu tô o tempo todo mostrando para esse outro uma frequência de competição. Porque eu tô querendo, na verdade, passar dele. Eu estou me sentindo inferior a ele. Ou eu estou o tempo todo me comparando para garantir que eu tô melhor. Esse lugar é um lugar de sofrimento. É um lugar que causa muita inveja. É um lugar que atrapalha muito o nosso desenvolvimento e a nossa entrega. Nesse lugar, eu não consigo ter confiança em mim. Porque preste atenção, a minha confiança, ela tá no resultado do outro. Se o outro for melhor do que eu não confio em mim. Agora, se o outro for pior do que eu, aí eu confio em mim. Tá terceirizado, entende? Vocês estão pegando? Tá terceirizado, tá pro outro. Eu não posso dar o poder para o outro. Então, à medida que eu vou entendendo esse poder em mim, vou assumindo ele e vou abraçando aqui o meu momento, o momento que eu tô. Hoje, eu, Lívia, eu tô estudando essas questões e eu tô entregando isso. E à medida que eu entrego, eu amplio mais. A minha colega ali, ela tá em outro momento existencial, ou ela tá num momento parecido com o meu. Ela também tá curando essa dor da traição, ela também tá curando essa dor de se permitir se revelar para outras mulheres. Ela também tá curando esse lugar de unir espírito e matéria, as coisas que ela tá curando. Então ela se junta a mim. Quanto mais eu me curo, mais eu disponibilizo essa cura para ela também. E do mesmo jeito ela. Quando a gente vai se posicionar no mundo, uma das primeiras questões que a gente tem são com as lealdades familiares, são com as lealdades à nossa família, o medo de perder o amor da nossa família, o medo de ficar sozinha. É como se a gente, na nossa memória, né, se a gente não tiver todo mundo juntinho, a gente morre. Porque imagina, antigamente, o clã tinha que se proteger, né? De outros ataques. Então, se eu ficasse sozinha, eu realmente poderia morrer. E a gente tem essa memória ancestral. Eu não posso ser única, eu não posso ser autêntica, porque se for única, eu for autêntica, eu posso ficar distante daquilo que os meus pais são, daquilo que os meus pais foram, ou daquilo que os meus pais querem pra mim. E os pais, eles tentam fazer o quê? Eles tentam proteger os seus filhos. Então, por amor distorcido, né? Uma necessidade de proteção daquele filho, ele muitas vezes não vai incentivar aquele filho a fazer o que é mais autêntico nele. Presta atenção. O que um pai vai te incentivar? A ser um músico, a cantar suas músicas ou a estudar para o serviço público, quem mora aqui em Brasília, né? O que seu pai vai te incentivar? A ter um casamento estável ou a você namorar com quem você ama, né? Pode até ser que isso aí já tá na Índia que não tá, gente? Aqui no Brasil já tá mais trabalhado isso, mas mesmo assim a gente pode dar esse exemplo também. O que sua mãe vai te incentivar às vezes? Você ir para um lugar diferente, você viajar o mundo todo,
ou você ficar num lugar mais seguro, você ir viajando aos poucos, você não se envolver em perigos. Ela, normalmente, nossa família vai incentivar a gente para aquele lugar que é mais seguro, que é mais protegido, porque é o senso de proteção da família. E muitas vezes a nossa autenticidade mora justamente no lugar contrário, naquele lugar que eu vou ter que me arriscar, naquele lugar em que eu vou ter que confiar naquilo que eu tenho para entregar, confiar naquilo que pulsa o meu coração e dar passos nessa direção. E à medida que eu vou dando esses passos, eu vou mostrando para eles que tá tudo bem, que tá tudo bem desses passos, que tá tudo bem, que eu vou me tornando a cada dia mais segura. Quanto mais eu vou me empoderando de mim, mais segura eu vou ficando. E mais fácil fica de eu dar esses passos no mundo. Deixa eu botar essa luz aqui pra ver se fica melhor. Pronto. A dar esses passos no mundo. Deixa eu ler isso aqui pra vocês, ó. Só um pedacinho desse texto aqui, ó. Muito se fala da rejeição e do abandono, mas pouco se fala da traição. A dor da traição faz com que você perca a confiança em si mesmo e também no outro. Muitas vezes o que você quer não é especificamente ser amado e visto. É a garantia de que não será traído, manipulado, que pode expressar o seu ser e inclusive as suas sombras. E que o outro não vai te trair por ser quem você é. Consequentemente, te abandonar, te rejeitar ou tirar o que é seu. Então, acontece assim. Eu me permiti ser eu mesma, dar minha opinião, me expressar livremente. E as pessoas me traíram. Assim não pode. Você não pode pensar isso ou falar isso. Mas você me disse que eu podia ser quem eu quisesse. Mas isso não pode. Daí, começamos a testar o que pode e o que não pode ser dito. O que pode e o que não pode ser manifestado. Muitas vezes manifestamos e chegamos até a morte. Cancelamentos terríveis. E aqui o texto vai indo. E ele fala muito desse lugar de a gente voltar a ouvir e a confiar no amor. Então, eu tava num caminho de autenticidade. A minha mãe falou que aquilo era ruim. Ou a minha irmã, ou os meus parentes mais próximos. Eu não me senti segura naquele lugar. É como se o amor tivesse me traído. É como se isso que eu tenho de melhor para entregar tivesse me traído. E eu passo a não confiar nisso mais. Se eu fui para aquele lugar de me revelar e a vida me traiu, a vida trouxe pessoas que me machucou, a vida trouxe situações que me deixaram em dor, que me deixaram vulneráveis, eu não confio mais na vida. E se eu não confio mais na vida, eu não confio no amor. Então, olha o desafio que a gente tem. Aprender a confiar novamente no amor. Aprender a confiar novamente na vida. Aprender a confiar novamente no meu canal como expressão da vida. É só isso que a gente tem que aprender. Olha pra você ver, é profundo isso. E é justamente isso que a gente faz quando a gente junta um grupo de mulheres. A gente cria um espaço de permissão e vai criando novas memórias. Ali eu canto a minha música, ali eu vivo a minha cura, ali eu revelo a minha vulnerabilidade, ali eu deixo passar pelo meu corpo as percepções e as sensações que eu tô sentindo. Eu olho nos olhos de outras mulheres, eu me vejo nelas, eu vejo a dor que eu tô sentindo nelas e eu vejo a luz também nelas, eu vejo a força que elas têm de entrega, eu vejo a luz que elas têm na voz, eu vejo brilhos que elas têm nos olhos, eu vejo a beleza daquelas mulheres e isso desperta algo em mim, porque isso é a força do coletivo, é a força da egrégora, é a força da transcendência. Uma amiga me disse hoje que a transcendência, como é que é? Transformação, transmutação e transcendência. Ela fala, Lívia, a transcendência só pode ser feita em grupo. E é isso que acontece, é uma transcendência mesmo. Porque ali eu mexo com todo esse sistema que se sentiu traído, que se sentiu rejeitado, que se sentiu humilhado, muitas vezes pelo feminino, pelas outras mulheres, não é só pelos homens. Tem muita gente que tem muitas questões com o masculino e que também está na nossa memória, né? Mas a gente está trabalhando aqui justamente o feminino para que a gente consiga perdoar, para que a gente consiga aceitar, para que a gente consiga equanimizar essas dores. E aí sim conseguir assumir o nosso lado masculino, a nossa força de ação no mundo. O nosso poder de realizar. O caminho é pelo amor, o caminho é pelo perdão, o caminho é pela ampliação de consciência, não tem jeito. E esse é um caminho mais rápido. Eu fico lá na terapia, a terapia é maravilhosa, eu amo a terapia e eu recomendo que todo mundo faça. Mas quando você vai para um grupo desse, que você se permite sentir no teu corpo, você se permite passar por aquela nova memória. Eu me expressei aqui, ninguém riu de mim, ninguém me traiu, ninguém me jogou pedra, ninguém disse que eu era ridícula. Olha que lindo isso.
Você vai reprogramando isso dentro. É algo tão mágico que acontece que é difícil de explicar com palavras. E esse é o meu convite para vocês. Esses grupos, eles são altamente curativos, eles são transcendentes, né? Eles trazem uma cura que é transcendental. E aí a gente vai aprendendo a confiar no amor de novo, a confiar na entrega de novo, entregar-se para essa força da vida e entregar para o outro. Porque pensa bem, esse outro não valorizou a minha entrega, esse outro me desvalorizou, esse outro, ele fez pouco daquilo que eu tinha. Agora eu também não vou ofertar para ele. Não vou entregar o que eu tenho de melhor, não vou entregar meu sorriso, não vou entregar meu eu te amo, não vou entregar minha poesia, não vou entregar minha beleza para ele, porque tá pensando. Você fica desconfiada do outro, num nível muito rígido. É claro que sabedoria, você entender onde o outro tá em sombra ainda, é muito importante. Mas você tomar o outro pelo lado sombra dele, aí você se perde de você mesmo, porque você fica muito focado na sombra do outro e acaba focando na sua também. Seja transcendência e transmutação, é isso? Não sei, tá? Deixa eu ler esse restinho aqui pra vocês, ó. Precisamos voltar a sentir, a ouvir e a confiar o amor, com equilíbrio e temperança, com sabedoria e gratidão, movimentarmos-nos para realizá-lo no mundo por meio da nossa ação. O amor é materializado por meio do cuidado com o nosso corpo, por meio dos cuidados com a nossa família, por meio do nosso fazer profissional, por meio da nossa relação com a nossa divindade. Realizar amor é curar esse elo de pertencimento e confiança no divino e, mesmo na matéria, senti-lo e saber realizá-lo no mundo. Muitos de nós nos sentimos traídos pela nossa própria intuição, pela nossa própria essência, pelo que somos. Não apresentamos, falamos, nos apresentamos, falamos, trouxemos amor para o mundo e morremos por causa disso. Como acessar com mais profundidade esse divino e confiar, como uma mãe amorosa e sábia, nos aponta o melhor caminho? Como acessar com mais profundidade esse divino e confiar que, como uma mãe amorosa e sábia, nos aponta o melhor caminho, mas que somente nós podemos realizá-lo aqui. Não é a vida, não é Deus fazendo por mim. Sou eu fazendo em conexão com a vida, em conexão com Deus, o que me dá direcionamento de fluxo e potencializa a minha ação enormemente. Para fazer com Deus e seguir um fluxo mais próspero e vivo, preciso aprender a senti-lo em mim, a ouvir a sua voz que ecoa em tudo e a dar passos, aqueles possíveis para o momento, para a realização do que verdadeiramente me toca e me nutre. Isso inclui fazer dinheiro, ter um corpo saudável, viver relacionamentos amorosos e nutritivos e contribuir com meus dons e talentos para resolver problemas da própria existência, dos mais comuns aos mais complexos. Quem sou eu aqui? Nosso maior desafio é caminhar no mundo sendo guiados pela percepção do amor nos nossos corações. A insegurança é o que nos impede de acessar o nosso poder. A percepção e a firmeza no amor são a nossa principal cura. Esse texto tá aqui, posso mandar para vocês lá no grupo, tá? Depois. Fica esse recado para vocês, amadas. Essas rodas, elas nos ajudam a conectar tanto com a sombra quanto com a luz. Mas elas têm um poder muito grande de nos revelar no outro e aprender a confiar no outro e a confiar nessa entrega. E aí deixar que a vida venha trazendo através de nós. Isso vai tendo um trabalho profundo de perdão com tudo aquilo que já aconteceu e ampliação de consciência de tudo aquilo que eu acredito ser verdade. Então eu vou no campo de uma egrégora para um lugar de mais amor, de mais preenchimento e aí de mais potência para realizar no mundo aquilo que eu tenho de melhor. Mais força, mais convicção para cantar a minha música, para ler as minhas poesias, para trazer as minhas mensagens, para ser a cura que eu sou e aí ser o acolhimento, ser o abraço, ser a compreensão, ser a nutrição que todas nós mulheres somos. Então é um resgate mesmo do feminino para que a gente possa trazer para o mundo a força de realização do masculino e integrar essas duas polaridades, trazendo um novo para a matéria, realizando aquilo que a gente é. Esse é o convite aqui para a Jornada Ponte. Ela começa agora dia 5 de abril, são 7 encontros ao longo do ano. Você que mora em Brasília, venha. Vai estar eu e a minha amiga Rayane, a gente vai conduzir esses 7 encontros. No primeiro encontro vai ter uma surpresa para vocês, incrível, um super presente que a Ray está preparando para vocês. Em breve a gente vai contar aqui o que é.
e convidar vocês para esse lugar de se revelar, de se olhar de fato, de se olhar no outro como espelho e deixar que todo o seu amor brote para fora. E assim permitir também as curas, permitir que o seu rio flua aqui nesse mundo. É isso o nosso convite. Aguardo vocês e deixo esse recado aqui, né? Amor e perdão, para que a gente consiga trazer essa conexão e esse reconhecimento e colocar no mundo aquilo que a gente tem de melhor. O mundo precisa do seu amor, o mundo precisa da sua entrega, o mundo precisa da sua flor, do seu brilho, da sua beleza, da sua harmonia. O mundo precisa da sua voz. E quanto mais você se dispor a fazer isso no mundo, mais o mundo se torna melhor, porque você está tornando esse mundo melhor. E você vai saindo desses padrões de inferioridade, de superioridade, e vai indo para esse centro, que é no centro, é na humildade, que é a arte de ser um. Quando eu estou nesse centro, eu consigo me perceber no outro e consigo deixar o outro se perceber em mim. É só nesse centro de humildade. Porque senão eu fico me protegendo do outro ou me desconectando do outro. Porque o outro é perigoso para mim. Porque o outro pode me machucar. Porque o outro pode me abandonar. Porque o outro pode me trair. Se eu mesmo já estou me traindo, é isso que vai acontecer. Então vamos lá, abraçar o que a gente tem de melhor, aprender a dar passo nessa direção. A gente não aprendeu isso na escola, mas a gente pode aprender isso hoje. Então, é meu convite aqui pra vocês. Se você tá em Brasília, vem. E é isso. Semana que vem a gente vai falar sobre poder. A gente vai falar sobre a coragem de colocar no mundo aquilo que a gente é. Então a gente vai falar sobre a dor do abandono e a dor do fracasso. São duas dores principais, tá? Eu não consigo sozinha. Eu não dou conta. Eu não faço. Eu não vou. E aí a gente se anula. A gente vai falar sobre isso na semana que vem. Beijo pra vocês, espero ter contribuído com a vida de vocês e venham pra conexão com o amor. Mais amor e menos dor, o mundo precisa do seu amor. Viva a sua autenticidade e torne o mundo um lugar melhor. Beijo pra vocês, amadas. Beijo, Deia, beijo, Rai, beijo, queridas, que estão aqui pra quem vai assistir agora e depois. Beijos.